tá saindo um franguinho assado por aqui. Então, começo untando a forma com um pouquinho de azeite. Aí eu venho com o frango, que eu já compro pronto, a passarinho temperado. Aí eu espalho aqui na bandeja. Tá vendo? Deixo bem espalhadinho. Aí eu venho uma batata, eu lavo e coloco com um casquinho. Deixa eu pegar uma faquinha. Eu corto em tamanhos médios e coloco junto, ó. Tá vendo? Com casca e tudo, gente. Aí eu espalho aqui na bandeja. Olha, aí eu ponho no forno e aguardo o preparo. Vou virando, né, de tempo em tempo, eu dou uma olhadinha, se tá dourado eu viro, coloco mais um pouquinho de água, um pouquinho de azeite, até ficar pronto. Já deixei o forno pré-aquecendo. Agora é só esperar. Enquanto isso, eu vou preparar o grão de bico. Eu cozinhei, deixei na pressão um pouquinho, né? Deixei de molho de um dia para o outro, depois coloquei um pouquinho na pressão. Ele tá prontinho, agora eu vou temperar, porque eu vou comer como se fosse uma saladinha, sabe? Além de nutritivo, é muito gostoso. Ele ficou assim, ó, bem caldoso, mas o grão al dente. Vou colocar aqui meus temperinhos e vou mostrar pra vocês o que eu coloco que fica, ó, sensacional. Então, aqui eu tenho cebola, tomate, pimentão amarelo, mas pode ser qualquer pimentão que você tiver em casa. Aí eu coloco aqui. Coloco também um pouquinho de salsinha ou cebolinha. Vocês sabem que eu compro, higienizo, corto pequenininho e congelo, né? Dessa forma a gente não tem desperdício e super prático, né? Quando vai usar. Prontinho. Agora eu misturo bem. E aí, a gente tempera como gosta, né? Eu vou colocar azeite, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de sal e uma colherinha de açafrão da terra, que eu gosto bastante. Quem quiser colocar orégano também, dá um sabor bem gostoso. Ó. Olha que delícia, que prato colorido, nutritivo e prático, gente. E agora, vou preparar o feijão. Então, eu deixei de molho de um dia para o outro. Ó, ele tá bem estufadinho. Aí, ele vai pra pressão. Só que eu tô fazendo temperinho e eu já cortei. Primeiro, eu começo a dourar a cebola, o alho e o bacon, cortadinhos bem fininhos. Aí, eu coloco na panela de pressão, coloco um pouquinho de azeite e sal, deixo dourar e depois eu venho com o feijão. Depois, em seguida, eu vou mostrar pra vocês o que eu coloco pra ficar, ó, sensacional. Peraí. O alho, a cebola e o bacon já estão bem douradinhos, ó. Bem moreninhos. Agora eu venho com o feijão. Coloco um pouco mais de água, né? E agora, o ingrediente que vai dar todo o toque no feijão, que eu coloco sempre, é mandioquinha e cenoura, cortadinhos bem pequenininhos. Coloco na pressão, na panela de pressão, fecho e deixo cozinhar. Vou mostrar pra vocês como ficou. Agora, vou preparar a beterraba. Então, eu já descasquei, cortei em pedaços médios,
Coloquei aqui na panela e eu costumo colocar meio limão, jogo por cima e a fervendo com limão, porque depois de cozido ele fica com uma cor bem vistosa e um sabor maravilhoso, né? Agora chegou a hora de colocar nos potinhos o grão de bico que já está temperado e já pegou um gostinho, né? Então eu venho, coloco aqui nas porções, pequenas porções assim, para comer acompanhando a refeição, sabe? O arroz, feijão, a carne, o legume e eu coloco o grão de bico. E muitas vezes também dá para substituir no lugar do feijão, né? Olha, rendeu 6 porções, ó, dá para vocês verem, né? Pequenas porções. E agora eu vou fechar para poder congelar. E aqui já tirei do congelador a acerola, que vocês sabem que colho aqui na horta do prédio, né? Higienizo, porciono e congelo. Então sempre tem um suquinho natural e saudável. Agora eu tô etiquetando, eu coloco o que é, né? O preparo, a validade, e aí eu coloco um durexinho em cima da tampa para eu saber exatamente o que é, tá bom? Então isso torna muito prático na hora que eu vou pegar, escolher o que eu vou comer no dia seguinte. Sempre descongelo um dia antes. Chegou a hora de fazer o suco. Então eu peguei a acerola, bati no liquidificador, coei. Agora eu tô colocando nessa garrafinha descartável que eu conservo na geladeira e toda vez que eu tô com vontade eu tomo um copinho. Olha que delícia, natural e saudável. E olha como rende. Prontinho, direto da natureza para a geladeira. Pronto. Depois de tudo pronto, olha quanta coisa rendeu, gente. Então aqui é o frango assado com batatas, renderam 4 porções. O feijão, a quantidade que eu fiz, renderam 4 potinhos. A beterraba cozida e cortadinha em cubinhos, renderam 5 forminhas, né, potinhos. E o grão de bico também, rendeu 5 potinhos. Então, gente, vocês estão vendo que em pouquíssimo tempo eu fiz um monte de alimento saudável que eu vou congelar e eu sempre vou ter comida pronta, né, no freezer. E uma dica, gente, é sempre etiquetar, né, pra gente saber o que é, né, a data de fabricação, pra gente mais ou menos saber o tempo que deve durar na geladeira. A gente sabe que o tempo médio, assim, é de 2 a 3 meses, só que eu consumo muito antes, né, que eu faço esse esquema para não ter que ir para a cozinha todos os dias. E aqui, ó, eu tenho meu estoque no freezer. Então a parte de cima todinha tem arroz, feijão, essas misturas que eu fiz, né? Aqui eu tenho o pãozinho de queijo, as acerolas que eu colhi aqui no prédio, sorvete, que eu sou filha de Deus. E aqui é salsinha e cebolinha e peixe assado, que eu fiz da última remessa. Então assim, por uns 10, 15 dias eu não tenho mais que me preocupar com cozinha, sabe? O que fazer, o que preparar, tá tudo na mão. Só a saladinha e o suco, né? E o suco que eu fiz, olha só, coloco nesse potinho aqui de suco, que às vezes eu compro no mercado, né? De laranja, de caju, de uva, e guardo a embalagem. Então, gente, é isso. Espero ter inspirado vocês. Basta tirar algumas horinhas do nosso fim de semana e a gente tem comida para vários dias. Com isso a gente otimiza o nosso tempo, a gente acaba tendo tempo pra gente descansar, pra gente fazer outras coisas, limpar a casa sem correria, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!